Drones ucranianos atacaram várias regiões russas. Campo de treinamento ucraniano foi atingido por um míssil. A Rússia aumenta a tensão no Mar Báltico. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão assistindo ao Boletim Diário de Notícias da Ucrânia com Lada Filatova desta quarta-feira, 21 de maio de 2025. Apoiem nos inscrevendo-se no canal, ativando o sininho e comentando esta edição. De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa russo, durante a noite na quarta-feira, 21 de maio, 150 drones ucranianos atacaram várias regiões da Rússia, o que levou a restrições em vários aeroportos. Foi relatado que os drones foram interceptados nas regiões de Bryansk, Oriol, Kursk e Moscou. Drones também foram supostamente abatidos sobre regiões de Vladimir, Ryazan, Belgorod, Tula e Kaluga, bem como sobre o Mar Negro. Devido aos ataques com drones, restrições temporárias de voo foram implementadas nos aeroportos de Yaroslavl, Kostroma e Kaluga, sob o que é denominado Plano Carpete. Uma página pública local na cidade de Bolkhov, na região de Oriol, relatou que algumas instalações foram danificadas, como resultado dos ataques, e alguns canais do Telegram têm postado fotos e vídeos. No entanto, as autoridades locais afirmam que não houve vítimas nem destruição. A fábrica de Bolkhov produz dispositivos semicondutores. Ela é considerada uma parte importante do complexo militar industrial da Rússia. Seu foco principal é o desenvolvimento e a produção de componentes eletrônicos, como microchips, micromontagens e baterias eternas. Os produtos são utilizados em sistemas de comunicação, sistemas de controle e de guerra eletrônica e simuladores para tanques, bem como sistemas de mísseis. A Rússia atingiu um campo de treinamento ucraniano em Shostka, na região de Sumy, com um míssil que causou vários feridos e mortos. Não sou especialista militar, claro, mas ao ver algo assim, me pergunto, isso poderia ter sido evitado? E se os sistemas SAMP-T, capazes de interceptar até mísseis balísticos, tivessem sido entregues à Ucrânia, como deveriam ter entregues? Por que isso não aconteceu, sendo que a guerra já dura há 3 anos? Esses sistemas não são armas de ataque, mas são de defesa. O que o mundo está esperando? Talvez o mundo esteja esperando que algo assim aconteça em algum lugar da Polônia, Alemanha, França ou outro país. Afinal, é isso que os ditadores fazem, tomam o terreno que é cedido. Então, talvez não devêssemos ceder nenhum? As relações entre a Ucrânia e o Reino Unido sempre foram boas e agora estão mais próximas do que nunca. Os britânicos entendem claramente. A guerra na Ucrânia não é apenas um problema ucraniano, ela é global. Já nos afeta a todos e o tempo de hesitar acabou. Conversei com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Agradeci-lhe pelas novas sanções britânicas que ajudaram a forçar a Rússia a buscar a paz. Somente a coerção funcionará. Os parceiros europeus já estão preparando os próximos passos nesta pressão extremamente importante sobre a Rússia para acabar com a guerra. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. As gerações futuras provavelmente serão gratas se deixarmos a elas um planeta onde a paz não venha de ideias distantes e conceitos de apaziguamento, mas de algo sólido e concreto, algo duradouro, assim como Keir Starmer observou da última vez que esteve em Kiev. Declaramos de maneira inequívoca: uma paz justa e duradoura vem através da força. Estamos trabalhando com aliados para repelir a agressão, defender o direito internacional e fortalecer vocês agora. Em 2025, o Reino Unido fornecerá mais ajuda militar à Ucrânia do que nunca. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido. A história do século XXI está sendo definida agora. Nossa força hoje significa colocá-la no caminho certo, disse Starmer. E não só o Reino Unido vê o perigo que a Rússia representa ao mundo. De fato, podemos dizer que toda a Europa está se preparando. Conversei com o presidente francês Emmanuel Macron. Uma conversa muito focada e substancial. Estamos continuando a preparar decisões dentro do quadro da coligação dos dispostos. Tudo está se tornando mais prático. Discutimos o apoio às nossas forças armadas, a cooperação em defesa e a produção doméstica de armas da Ucrânia.
Naturalmente, também falamos em detalhes sobre as relações e a coordenação com os Estados Unidos. É essencial que mantenhamos uma visão compartilhada e a prontidão para agir juntos. Obrigado, França. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. A Bélgica planeja entregar os caças F-16 à Ucrânia antes do previsto. Além disso, o país está considerando enviar forças de paz como parte da chamada coligação dos dispostos. A informação foi anunciada pelo ministro da Defesa belga, Theo Franken, antes de uma reunião do Conselho de Assuntos Exteriores e Defesa na União Europeia. Yes, we will keep on supporting Ukraine. Sim, continuaremos a apoiar a Ucrânia. Acabamos de concluir um pacote de ajuda de 1 bilhão de euros. E continuaremos a apoiar a Ucrânia nos próximos anos, com 1 bilhão de euros a cada ano em ajuda militar. Isso, antes de tudo, é o que faremos. A Bélgica estará à frente quando falarmos sobre a coligação dos dispostos. Esse também é um ponto muito positivo. Quanto às aeronaves, permaneceremos na coalizão para os F-16 e tentaremos os entregar antes mesmo da data estabelecida. Então essa também é uma boa notícia, eu acho. Falando sobre os tão queridos F-16, a Ucrânia e a República Tcheca firmaram um acordo de cooperação para treinar pilotos ucranianos para os caças F-16, bem como para outros tipos de aeronaves. O acordo foi estabelecido durante uma reunião entre o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal e o primeiro-ministro tcheco Petr Fiala, que ocorreu em 20 de maio em Uzhhorod, na Ucrânia. De acordo com uma declaração conjunta, os dois países trabalharão no desenvolvimento de centros de simulação e na organização de treinamentos tanto na Ucrânia quanto na República Tcheca. O treinamento abrangerá não apenas pilotos, mas também o pessoal técnico responsável pela manutenção das aeronaves. Além disso, ambas as partes destacaram a importância de fortalecer ainda mais o apoio militar, financeiro, econômico e humanitário à Ucrânia. Também ressaltaram a necessidade de uma maior cooperação entre suas indústrias de defesa, incluindo o compartilhamento de tecnologia, a implementação de projetos conjuntos e a colaboração em mercados de terceiros, dentro da iniciativa Readiness 2030. Agradeci à República Tcheca pelo seu apoio abrangente. Desde 2022, a Ucrânia recebeu 900 milhões de dólares em ajuda militar da República Tcheca. Cerca de 1,5 milhão de projéteis de diversos calibres foram entregues no ano passado sob a iniciativa tcheca, com mais 400 mil esperados para este ano. A ajuda anual à Ucrânia da República Tcheca foi aumentada para mais de 43 milhões de dólares. A Ucrânia também recebeu 80 milhões de euros em assistência para o setor de energia da República Tcheca. Denis Shmyhal, primeiro-ministro da Ucrânia, no Telegram. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, compareceu diante do Comitê de Relações Exteriores do Senado para defender a política externa da administração Trump. A audiência, que tinha como objetivo discutir o orçamento do Departamento de Estado para 2026, rapidamente se tornou controversa. Os senadores democratas acusaram Rubio de abandonar seus princípios e de apoiar políticas que consideram prejudiciais aos interesses dos Estados Unidos e aos esforços humanitários globais. Ele foi acusado de abandonar o povo ucraniano por um senador democrata, além de outros conflitos que Donald Trump havia prometido resolver rapidamente. E enquanto você se afastou de um genocídio no Sudão e inventou na África do Sul, se aliou ao presidente Trump para abandonar o povo ucraniano e foi manipulado por Vladimir Putin. Claro, Donald Trump não apenas disse que acabaria com a guerra na Ucrânia no primeiro dia, mas também disse que acabaria com a guerra em Gaza no primeiro dia. E ainda assim, na semana passada, todos vocês estavam correndo para os estados do Golfo, entregando tecnologia americana sensível de IA e navios, mas não fizeram nada para acabar com a guerra em Gaza. Rubio também defendeu as políticas de imigração da administração, incluindo a revogação de milhares de vistos. Ele enfatizou que vistos são privilégios, não direitos, e afirmou que assinou pessoalmente cada revogação. Mais cedo naquele dia, surgiram notícias sobre a possível deportação voluntária de mais de 200 mil ucranianos que estão atualmente nos Estados Unidos sob diferentes programas governamentais.
O que aconteceu a seguir na comissão, você pode ver por si mesmo. Em relação à guerra em curso na Ucrânia, Rubio afirmou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia devem fazer concessões para alcançar a paz. Ele observou que os Estados Unidos estão aguardando uma proposta formal de paz da Rússia após as recentes discussões entre os presidentes Trump e Putin. Aqui, Rubio mais uma vez defende a tese de que não há uma solução militar para a guerra, pois as partes querem demais. Não há solução militar para essa crise. Ela terá que terminar por meio de um acordo negociado. E o desafio fundamental que enfrentamos na Ucrânia é o seguinte: a Rússia quer o que atualmente não possui e ao que não tem direito. E a Ucrânia quer o que não pode recuperar militarmente. Esse tem sido o cerne do problema. E seguimos com algumas conclusões da imprensa mundial. Trump falhou em alcançar negociações de paz rápidas porque ele nunca teve a intenção de fazê-lo. Após a ligação telefônica entre Donald Trump e Vladimir Putin, os principais meios de comunicação globais concluíram: o presidente dos Estados Unidos perdeu a oportunidade de pressionar a Rússia. O New York Times observou que Trump abandonou a condição de que as negociações de paz só poderiam começar após um cessar-fogo. O Washington Post escreveu que ele fechou os olhos para os contínuos ataques russos, incluindo ataques aéreos. O The Guardian relatou que Trump permitiu que o ditador russo redefinisse as negociações para onde estavam em 2022. E o jornal The Conversation resumiu: Trump essencialmente está pronto para desistir das tentativas de restaurar a paz. Os ucranianos ficam sem escolha a não ser continuar lutando pela sua liberdade com a ajuda do EUA ou sem. Um dos comentários mais marcantes sobre o que Trump chamou de uma maravilhosa ligação de 2 horas com o ditador russo veio do colunista da Bloomberg, Mark Champion. É razoável sentir-se desapontado ou preocupado, até mesmo revoltado, com o resultado da ligação telefônica de Donald Trump com Vladimir Putin esta semana, mas não surpreendido. O presidente dos Estados Unidos não falhou em terminar esta guerra, porque nunca tentou. Seu foco desde o primeiro dia foi alcançar um recomeço com a Rússia que proporcionaria uma recompensa econômica para os Estados Unidos. Mark Champion, colunista da Bloomberg, em sua publicação. Champion argumenta que o verdadeiro objetivo de Trump não é a paz, mas a restauração do comércio com a Rússia, o que traria lucros significativos para ele e potencialmente para os Estados Unidos. Se essa normalização puder ser enquadrada como um acordo de paz, ótimo, mas a paz não é o objetivo. E se esse significar abandonar a Ucrânia, será assim. É um problema europeu e deveria ter permanecido um problema europeu, disse Trump na segunda-feira. Para Putin, esse é um resultado ideal neste momento, observa Champion. Uma Europa rica, mas fragmentada, é uma aliada muito mais fraca do que os Estados Unidos unificados. No entanto, a Europa entende cada vez mais o perigo representado tanto pela Rússia quanto pela postura de Trump em relação a ela. A Europa pode cobrir as necessidades financeiras da Ucrânia. O que ela ainda não pode fazer é produzir armas suficientes para sustentar a defesa da Ucrânia nos níveis atuais. Agora, a Ucrânia e a Europa têm as chaves para a vitória e a sua segurança em suas mãos. A Ucrânia, em apenas 2 anos, reconstruiu toda a sua indústria militar e a Europa superou suas disputas internas e agora está unida para se defender. Então, a luta continua. A Rússia está intencionalmente exacerbando a situação no Mar Báltico e se vingando da Estônia por suas ações anteriores, afirmou o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda. Ele informou que, em resposta aos recentes incidentes no Mar Báltico, seu país pretende prolongar a missão da OTAN Sentinela do Báltico. Segundo ele, é necessário tomar uma série de medidas adicionais para garantir a segurança no mar. De qualquer forma, o Mar Báltico está se tornando uma espécie de arena de batalhas. E há riscos de que certos acordos possam terminar de forma bastante trágica, com perdas humanas. Esta é uma política deliberada da Rússia, que ela demonstra não apenas no mar, mas também em terra e no ar. As sanções contra a frota sombra da Rússia são, até o momento, as restrições mais eficazes. Gitanas Nausėda,
presidente da Lituânia em entrevista à mídia lituana. No dia 14 de maio, a Marinha da Estônia tentou interceptar nas águas internacionais do Mar Báltico o petroleiro do Frota Sombra russa Jaguar. No entanto, o navio não obedeceu à ordem. Em resposta, a Rússia enviou um caça que entrou no espaço aéreo do OTAN e escoltou o petroleiro até o porto de Primorsk, na região de Leningrado. Poucos dias depois, a Rússia apreendeu um petroleiro grego que havia saído do porto estoniano e estava seguindo uma rota previamente acordada nas águas territoriais da Federação Russa. Mesmo assim, o chefe do governo estoniano enfatizou que seu país continuará a monitorar os navios da Frota Sombra russa. O avião russo esteve em nosso espaço aéreo por cerca de 1 minuto. Isso não muda nada, mas mostra que a Rússia está decidida e muito preocupada com seus lucros provenientes da venda de petróleo. Dinheiro sangrento. A Europa deveria ter uma lista mais longa de navios de sombra sujeitos a sanções. Isso ajudaria a conter os países e empresas que operam esses navios. E para nós, não só para a Estônia, mas para a Europa e toda a comunidade política europeia, e também para os Estados Unidos, a questão é como a Rússia está em guerra há 4 anos e ainda consegue vender produtos no mercado mundial. O incidente na Estônia deve abrir caminho para as ações decisivas, destacou o embaixador da Lituânia na OTAN, Darius Jauniškis. Segundo ele, Moscou, com suas ações, reconheceu a existência da Frota Sombra, que a ajuda a contornar as sanções econômicas. Ele afirmou ainda que os países europeus podem alterar suas legislações para adotar medidas mais rigorosas caso navios russos sejam encontrados em suas zonas econômicas exclusivas. O uso do caça deixa claro suas intenções de defender todos os seus interesses. Aparentemente, com isso, querem transmitir que estão decididos a fazer isso, inclusive por via militar. Eu acho que esse é um ponto muito importante, e isso deve abrir caminho para ações mais decisivas de nossa parte. Mas, ao mesmo tempo, devemos estar preparados para ações agressivas por parte da Rússia. Precisamos avaliar quais ferramentas temos e quão decididos estaremos em reagir, caso haja provocações da parte deles. Para reforçar a segurança, a Lituânia pretende adquirir navios de guerra da Noruega este ano. A informação foi divulgada pela ministra da Defesa do país, Dovile Šakalienė. Nossa marinha é pequena. Por isso, os navios devem ser suficientemente versáteis para executar diversas missões, de modo que nossa marinha tenha embarcações que atendam às nossas necessidades e, ao mesmo tempo, possam cooperar de forma eficaz com nossos aliados, dependendo do tipo de tarefas e da complexidade das missões. Dovile Šakalienė, ministra da Defesa da Lituânia, em comentário ao canal lituano LRT. De acordo com o New York Times, a Rússia está ativamente aumentando sua presença militar na fronteira com a Finlândia, como indicam imagens de satélite. Em particular, elas mostram a construção em grande escala de novas infraestruturas, como abrigos para caças, depósitos e acampamentos militares a cerca de 50 quilômetros da Finlândia. Segundo analistas, os russos estão expandindo suas brigadas para o nível de divisões, o que pode significar um aumento no número de tropas na região em milhares. Após a conclusão da fase de alta intensidade da guerra na Ucrânia, a Rússia concentrará seus recursos na direção norte. Trata-se de um aumento significativo no número de tropas. Pekka Turunen, diretor da Inteligência de Defesa da Finlândia, em comentário ao New York Times. Anteriormente, o ministro da Defesa da Finlândia, Antti Hakanen, afirmou que a Rússia continuará a representar uma ameaça para os países europeus, mesmo após o término de sua guerra contra a Ucrânia. Já em 2025, a Finlândia aumentará seus gastos com defesa para 3% do PIB e se preparará para sair do Tratado de Ottawa, que proíbe o uso de minas antipessoais. Este foi o nosso boletim de notícias da Ucrânia desta quarta-feira, 21 de maio, comigo, Lada Filatova. Deixe-nos saber em comentários o que você achou das notícias. Se inscreve no canal para apoiar a voz da Ucrânia no Brasil e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Glória a todos que lutam pela liberdade e dignidade.